Meu amigo, minha amiga, existem diversas doenças aí que as pessoas conseguem até uma aposentadoria por invalidez ou um auxílio doença, tá? Mas o interessante é você saber que existem certas doenças que não precisa preencher alguns requisitos para consegui-las, tá? Por exemplo, um grande requisito aí que é solicitado pelo INSS, que muitas vezes atrapalha os segurados de conseguir esse benefício, é a carência. O que é aquela carência? É quando você paga 12 contribuições que lhe dá qualidade de segurado, tá? Que para você conseguir, por exemplo, um benefício, você precisa ter esses 12 meses pagos no INSS. Mas existem algumas doenças que elas são extintas de carência, que elas não necessitam desse requisito. E nós vamos falar sobre isso aqui, sobre doenças que dão direito sim à aposentadoria, algumas doenças que estão sendo aí incluídas, tá, para dar direito a segurados que são portadores dessas doenças de se aposentarem. Por isso é muito importante você continuar assistindo esse vídeo até o final, tá? Porque você vai tirar muitas dúvidas, inclusive vocês que colocam aqui nos comentários com relação a se a doença X ou a doença tal dá direito a benefício, dá direito à aposentadoria. Esse é o vídeo que vai esclarecer você definitivamente quais são essas doenças e o que é necessário para tudo isso, tá? Então vamos lá, nós vamos falar da Lei 8.213/91, que no artigo 42 diz: aposentadoria por invalidez, uma vez cumprido, quando for o caso, a carência exigida, ó, presta bastante atenção, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer essa condição. Então veja bem, não é necessário você estar, por exemplo, de auxílio-doença para conseguir aí a aposentadoria por invalidez. Isso está dentro da lei, tá? Lei 8.213/91. No inciso 1, ele diz: a concessão da aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da incapacidade mediante exame médico pericial a cargo do INSS, podendo o segurado fazer-se acompanhar de um médico de sua confiança. Aqui está dizendo que é necessário, para se comprovar a aposentadoria por invalidez, a incapacidade permanente ou temporária, que você passe por uma perícia no INSS. Aqui ele está dizendo que você é da sua escolha, por exemplo, ser acompanhado por o seu médico, né, de confiança no momento da perícia. É muito difícil, né, um médico se dispor a sair do consultório de um hospital para vir passar numa perícia com você. O que ele vai fazer? Ele vai emitir um laudo para você com todas as características, com todos os dados dele, que seria o nome, o carimbo, o CRM, a assinatura. Mas ele acompanhar você na perícia é uma coisa um pouco difícil, tá? Agora vamos lá, vamos falar de alguns requisitos que extinguem a carência, tá? Vamos lá. Se a doença for profissional ou do trabalho, que te deixou incapacitado de forma total e permanente, você terá direito à aposentadoria por invalidez sem precisar comprovar uma carência de 12 meses. Agora tem outros pontos aqui muito importantes a se levar em conta, tá? A carência de 12 meses, estar contribuindo para o INSS no momento em que houve a incapacidade, ou estar no período de graça. O que é o período de graça? É aquele que você foi demitido da empresa, mas você ainda continua tendo direito ao benefício pelo período de 12 meses, tá? Então, você que está desempregado, que foi mandado embora com menos de 12 meses, menos de um ano, não conseguiu um outro trabalho, se acontecer um acidente com você, uma doença, você tem direito a benefício, tá? Estar incapaz de forma total e permanente, tá? Existem 3 situações que o segurado ele não precisa do período de 12 meses de carência, tá? Em situações, por exemplo, de um acidente de qualquer natureza, no caso de acidentes graves ou doença de emprego, quando é afetado por uma doença grave, irreversível e incapacitante, listada, né, no Ministério da Saúde, do Trabalho ou da Previdência como uma doença grave, irreversível e incapacitante. Nós vamos dizer agora, como eu falei, existem algumas doenças que estão sendo estudadas aí para serem incluídas nessa lista, tá? Ó, o artigo 151 da Lei 8.213/91, ela está dispondo para o INSS incluir nos planos de benefício quem é portador do lúpus e de epilepsia entre as doenças cujos são dispensados o cumprimento aí da carência, tá? Para usufruir de benefícios de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. Então você que é portador do lúpus ou você que sofre de epilepsia, você pode aí procurar um advogado
ou procurar o INSS, porque você pode ter direito à aposentadoria. Agora nós vamos falar das doenças já listadas, tá? Por exemplo, a tuberculose ativa, a doença de Parkinson, a alienação mental, a cegueira, a nefropatia grave, a síndrome da doença imunológica adquirida, que é a AIDS, a esclerose múltipla, a hanseníase, a hepatopatia grave, a espondiolartrose anquilosante, eu sempre me atrapalho para falar esse nome, o estado avançado de ostite deformante, né, que é a doença de Paget, paralisia incapacitante e irreversível, neoplasia grave, cardiopatia grave, contaminação por radiação, com base na conclusão, por exemplo, de um médico, de uma medicina especializada, essa última aqui, tá? E é uma coisa seríssima. Eu não sou médico, né, pessoal? Eu não sei diagnosticar. A gente sabe que são doenças aí terríveis, né? Pessoas sofrem demais com esse tipo de doença e nada mais justo, né? Contribuíram com o INSS. E essas doenças, você não precisa, no caso, ter os 12 meses. Agora, tem que prestar atenção. Por exemplo, você já tinha essa doença antes de começar a contribuir com o INSS, tá? Aí muda de figura, tá? Da mesma maneira, por exemplo, você adquiriu uma doença devido à sua função, devido à sua profissão, no seu trabalho, na sua empresa. Por exemplo, a contaminação por radiação. Quem trabalha perto de coisas radioativas, a empresa ela deve fornecer, no caso, todo o material de segurança, né? Eu não sei quais são esses materiais, eu estou dando como exemplo, mas a empresa tem que se responsabilizar pela saúde física, mental de todos os seus funcionários. Num caso, eu estou falando de radiação, mas, por exemplo, quem trabalha numa obra tem que ter um capacete, tem que ter uma luva. Quem trabalha, por exemplo, em minas, né, que fica debaixo da terra, tem todos os procedimentos por lei. Caso você seja vítima ou adquira uma doença devido aí à irresponsabilidade da empresa, não tomou os devidos cuidados com relação à segurança do trabalho, cabe sim você a recorrer ao INSS sem carência. E outra, você pode também exigir uma indenização na área civil, entrar com um processo civil contra a empresa. É claro que você vai ter que se preparar, porque geralmente a empresa vai colocar um departamento jurídico inteirinho em cima de você, negando as suas alegações, falando que foi você que é o irresponsável. Quer dizer, além de você sofrer um acidente, muitas vezes perdeu um membro. Existem casos que perdem a vida, né? Ainda a empresa alega que foi o morto que foi culpado, que eles não têm culpa. Quer dizer, é um absurdo, né? Mas nós estamos vendo cada coisa aqui no país que é difícil de acreditar. O cachorro anda, o rabo anda abanando o cachorro, né? Vocês já perceberam isso? Nós estamos vendo traficante de drogas sendo solto e pessoas, porque falaram A, indo presas. Quer dizer, fica meio difícil a situação. Pessoal, sempre aquilo, a Previdência Social, ela não é nenhuma casa de caridade. Você pagou para ter direito, tá? Não se sinta humilhado, envergonhado, porque você está precisando de um benefício do INSS. Primeiro, que só tem direito a benefício do INSS quem trabalhou e quem pagou. Quer dizer, nem todo mundo, uma pessoa que não trabalha, que nunca fez nada na vida, tá? O que ela pode conseguir é um benefício assistencial, tá? E olha lá, porque também tem alguns requisitos para ser preenchidos. Agora, benefícios como de incapacidade, se você nunca trabalhou, nunca contribuiu com a Previdência, você não vai ter direito a esses benefícios. Então, você não tem que se envergonhar, você não tem que se sentir constrangido, porque você está precisando do INSS. E outra coisa, todos os funcionários do INSS, desde o atendente até o perito, devem respeito, tá? Esse negocinho que funcionário público, se for desacatado, dá pena, dá não sei o quê, isso é papo furado, tá? O INSS vive do dinheiro seu, do dinheiro meu, tá? Existem peritos aí que andam humilhando muitos segurados. Eu falo porque eu fico até revoltado com situações como essa, que eu já recebo aqui, por exemplo, no canal, aqui nos comentários. Se o perito lhe humilhar e você conseguir, por exemplo, gravar a perícia, ou filmar, ou tiver uma testemunha, alguém acompanhando você, que presenciou, nesse caso, palavras de baixo calão, ofensas pessoais, que nem perito chamando quem está precisando de um benefício de vagabundo. Quer dizer, quem que esse cara pensa que é? Existe uma ética médica, tá? Independente de ser, por exemplo, uma perícia no INSS, é uma relação entre médico e paciente, tá? Isso deve ser respeitado. Com os dados do perito, o nome dele e o CRM, você pode ir no Conselho Regional de Medicina e já fazer uma reclamação logo de cara. Se você tiver como comprovar a ofensa, a injúria sobre você,
tiver, como eu falei, elementos que comprovem, você entre na justiça, não deixe passar. Procure a justiça e entre com um processo de danos morais. Se todo mundo que estiver sendo ofendido no INSS, desrespeitado dentro dessa instituição, fizer isso, pode ter certeza que as coisas começam a mudar, tá bom? Caso você não seja respeitado pelos seus direitos com relação a benefício, procurar a justiça, tá? Não tem outra maneira. E a justiça é aquilo, também não é nada garantido, mas há uma grande chance de você ter um resultado muito maior, essas chances, do que dentro do próprio INSS. O problema é que a justiça demora demais, mas ainda nós podemos acreditar que os direitos vão ser respeitados. Para você que está chegando aqui a primeira vez no nosso canal, eu espero que essa informação tenha ajudado, tenha esclarecido, tenha mostrado para você alguns direitos, né, com relação a doenças. E outra, o que dá direito ao benefício não é a doença, é a incapacidade que ele causa, tá? Você pode ter uma doença gravíssima, mas não estar te incapacitando para o trabalho. Você pode ter uma gripe que te deixa de cama e lhe dá direito ao benefício, tá bom? Então, meu amigo, minha amiga que chegaram aqui pela primeira vez, aproveite todos os nossos conteúdos aqui do canal. Eu tenho certeza que vão ajudar você. Por quê? Porque já ajudaram muita gente, tá? A resolver diversos problemas. Dá um likezinho nesse vídeo, se inscreve e ative o sininho de notificação para você sempre ser beneficiado com os nossos novos conteúdos, que vão trazer informação que pode resolver aquele problema que já está te tirando o sono há dias, há meses, e você não consegue resolver. Então você só tem a ganhar. E outra, é de graça, você não paga nada. Meu amigo e minha amiga que me acompanham há muito tempo, que estão sempre aqui comigo, me incentivando, ajudando, compartilhando, interagindo, meu muito obrigado. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com paz, prosperidade, amor, harmonia. E vamos seguir em frente de cabeça erguida, com muita fé em Deus, que tudo vai dar certo. Um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.